determine as coordenadas dos pontos assinalados. Quando eu falo coordenadas dos pontos, eu tenho que pensar que a coordenada está associada aí ao plano cartesiano. E sempre um ponto no plano cartesiano, eu tenho que indicar quem que é o x dele e quem que é o y dele. Então, quando eu falo coordenada, eu tenho que lembrar que eu quero saber qual é o valor do x e do y do ponto, né? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui o ponto N, eu tenho um valor de x, né? E um valor de y. E todo ponto é assim. Lembre-se, então, que quando eu perguntar quais são as coordenadas, é a mesma coisa eu pedir assim, quais são os valores de x e y desse ponto. Quando a gente está falando de ciclo trigonométrico, nós temos que lembrar que o eixo vertical, né, que é o eixo y, representa o seno do ângulo. E o eixo x, que é o eixo horizontal, representa o cosseno. Caso vocês queiram saber de onde veio isso, né, de onde veio esses conceitos, pode deixar nos comentários que eu gravo um vídeo falando sobre isso. Mas para não confundir muito agora, vamos só então aceitar que a coordenada x é o cosseno do ângulo e que a coordenada y é o seno do ângulo, naquele ponto, né? Beleza. Outra coisa que eu tenho que lembrar também é que o seno, como ele é associado ao y, onde que o y é positivo? Ele é positivo para cima, né? Nos quadrantes de cima e negativo nos quadrantes de baixo. Então, o seno, ele se comporta assim, ó. Positivo nos quadrantes de cima, negativo nos quadrantes de baixo. O cosseno, ele está associado ao x, né? A coordenada x. Eu sei que o x é positivo para a direita. Aqui mesmo está mostrando, ó, o sentido positivo é para a direita. Então, ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Beleza, para que eu tenho que saber isso? Porque eu estou querendo saber quais são as coordenadas dos pontos N, P e Q. Traduzindo, eu quero saber quais são os valores de x e y. Traduzindo mais ainda, eu quero saber os valores do cosseno e do seno. Perceba aqui que os pontos M, N, P e Q são simétricos. Então, os valores que eu tiver para o seno e para o cosseno do M vai ser igual em todos, só mudando quem? O sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que o ponto M tem coordenadas raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Ou seja, esse aqui é o cosseno e esse aqui é o seno. Esses valores vão se repetir em todos os pontos, porque são simétricos. Só vai mudar o sinal. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo cosseno. Eu sei, então, que aqui vai ser raiz de 3 sobre 2 também. Vou deixar aqui, tá? Aqui também raiz de 3 sobre 2. E aqui também raiz de 3 sobre 2. Beleza, agora eu só tenho que olhar se vai ser positivo ou negativo. A primeira aqui, né, a primeira coordenada é o cosseno. E o cosseno é positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então aqui, nesse caso, ele vai ser negativo. No ponto P também negativo. E no ponto Q ele vai ser positivo. Então nem vou colocar nada. Beleza. Achamos a primeira coordenada, que é o cosseno. A segunda coordenada é o seno. Então, vai repetir o mesmo valor, né? Vai ser 1 sobre 2 para todos, porque são pontos simétricos. Deixa eu já fechar aqui. Vai ficar uma bagunça de cor, né? Mas como eu estou falando de seno, né? Porque aqui é o seno, para cima é positivo, para baixo negativo. Então, aqui no ponto N, positivo. No ponto P vai ser negativo. E no ponto Q vai ser negativo. Então, essas aí são as coordenadas. Então, sempre que eu falar coordenada de um ponto e eu estiver falando que esse ponto está no ciclo trigonométrico, lembra que as coordenadas são os valores de x e y. E o x está associado ao cosseno e o y está associado ao seno. Então, se pedir coordenadas do ponto no ciclo trigonométrico, eu estou te pedindo basicamente qual que é o cosseno e o seno do ângulo associado ao ponto. E nessa ordem, cosseno, vírgula, seno. Aí eu tenho que ficar muito atento ao sinal, né?